Estamos apresentando Bom Dia. Estamos de volta com o nosso Bom Dia e vamos direto para o bate-papo com o nosso convidado de hoje, escritor, educador financeiro Diego Ângelos, ele que lançou o livro Qual o Melhor Investimento? Depende. Diego, muito obrigado, primeiro de tudo, pela presença. E sobre o que trata o livro? Qual o melhor investimento, porém depende? Depende do quê? Dos objetivos que a pessoa tem, se é a longo prazo, a curto prazo, médio. Bom dia. Bom dia, perfeito. Então, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Então, justamente, né? Depende dos seus objetivos, principalmente do seu perfil de investidor, de investimento, né? Se você realmente quer um produto financeiro, um investimento para curto, médio ou longo prazo, né? E a gente vê que o mercado financeiro, né? Até como é o nome da série do livro, tem infinitas possibilidades. A gente vê que a gente pode investir em diversos produtos financeiros, mas a gente precisa entender o para que a gente quer, ou para quando a gente quer, né? E é fundamental ter esses objetivos bem definidos para começar a estudar, porque a gente vê muito conteúdo, tem muita gente falando sobre isso, mas se você não tem um objetivo, um norte, você acaba consumindo muito conteúdo e não botando em prática, né? Então a ideia do livro é justamente essa, te dar um guia, né? Ele é um livro, curso multiverso. Então ele é um livro multiverso em que sentido? Cada pessoa vai seguir a sua trilha, ele é através de hashtags, e cada pessoa vai escolher ali os seus objetivos, né? E vai ler, vai buscar conteúdo somente dos produtos financeiros que realmente casam com os seus objetivos, né? Essa é a ideia. E você que está acompanhando pela live, o livro Qual é o Melhor Investimento? Depende, do Diego Ângelos, está aqui, ó. É esse que você está observando na live. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Diego, e investir, isso é uma pergunta pessoal, né, camuflada de jornalismo. Investir é difícil porque me assusta, pelo menos. É um mundo que eu não conheço e eu sei que por não estar investindo, eu automaticamente estou perdendo dinheiro. Perfeito, justamente. Cada dia, se você não está investindo, você está perdendo o seu poder de compra, né? Então a gente vê que a inflação, cada dia, vai aumentando os produtos no supermercado, a gasolina, a gente vê no nosso dia a dia isso impactando. E se a gente não tem um olhar para essa parte do investimento, tanto de curto e principalmente de longo prazo, a gente acaba efetivamente perdendo, né, esse poder de compra. E investir não é difícil se você realmente buscar o seu conhecimento de uma forma mais simplificada, de uma forma mais lúdica. Como eu comentei, tem muita gente falando, mas muita gente às vezes falando de uma forma muito complexa, né? Então a gente precisa buscar realmente esses conteúdos de uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, o meu livro, eu passei por um período de mentoria e tive leitores testes jovens de 14 e 15 anos, né? Que são jovens que eu dou aula, né, na escola. E eles leram o livro, entenderam e acharam muito bacana. E pessoas de 60 anos que também leram o livro e deram um feedback também super positivo, né? Então, foi de uma forma acessível, né, que as pessoas conseguiram compreender a ideia do investimento. Então, assim, se você realmente buscar um conteúdo acessível, você vai conseguir se sentir mais seguro para investir. Acho que o problema é justamente essa questão, né, da segurança, né, do investimento. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas em síntese, por onde eu começo, né? Se eu quero investir assim de forma rápida, segura, tem alguma dica do caminho que eu posso trilhar? Se eu quiser investir hoje. Além do livro? Pelo livro? Pelo livro, com certeza, né? A ideia é justamente essa, é o guia para você ter o seu primeiro investimento. Essa ideia. Tipo, a pessoa já tem um conhecimento mais aprofundado, vai ser bacana, vai ser uma leitura leve, lúdica, assim, mas talvez não vai agregar tanto. Mas para quem realmente não tem nenhum conhecimento, quer começar, o livro é muito bom para isso, né? Mas assim, tem que responder essas perguntas. Para que você quer? E o livro é um trocadilho justamente por isso, porque as pessoas perguntam muito para a gente assim, qual que é o melhor investimento? Qual que é a nova ação que vai bombar? Qual que é o novo Bitcoin? Não existe isso, né? Não pode realmente ter uma criptomoeda que vai estourar agora, mas não é o melhor produto financeiro para você agora, porque você quer formar uma reserva de emergência. Então, se você quer um produto financeiro que você tenha o dinheiro na mão muito rápido, tem que ser um produto de liquidez imediata. Então, tem que ser, por exemplo, né, um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, né? Então, assim, como a gente está comentando, cada produto financeiro tem um objetivo, né? Eu quero para aposentadoria daqui a 20 anos. Então, você pode buscar ali um Tesouro IPCA
Agora surgiu um novo produto financeiro, que é o Tesouro Mais, que também é pensando em aposentadoria, uma previdência privada, né? Eu quero ter um valor que eu possa ter um potencial de crescimento muito alto. Então, você pode buscar ações, pode buscar, né, criptomoedas e outros produtos. Então, realmente, a trilha do livro é justamente responder essas perguntas para você saber qual que é o melhor investimento para você hoje, neste momento. As criptomoedas, na tua opinião, elas vieram para agregar? Porque eu sou um sujeito moda antiga, né? Os ouvintes já sabem. Eu tenho uma certa desconfiança dessas criptomoedas, mas sem muito embasamento. Claro. Como é que tu enxerga esse novo advento aí dos investimentos? Eu vejo que a criptomoeda veio para ficar, sim, e ela é a nova moeda. Isso que a gente tem que ficar bem claro. Ela é uma moeda, ela não é um produto financeiro. É isso para correção aqui do que nós estávamos falando antes. Por quê? Se a gente vê na história, o sal foi uma moeda, concha foi moeda, osso foi moeda. Né? Então a gente vê que a evolução o que é uma moeda, com o tempo, então a gente tem que entender quais são as características básicas de uma moeda. Ela tem que ter escassez. Então, por exemplo, o Bitcoin tem um número X de Bitcoins disponíveis no mundo. Ela tem que ser de fácil contabilidade, né? Então ela tem ali os seus números, os seus percentuais. Ela tem que ser de fácil transferência, é online, é digital, que hoje, querendo ou não, o nosso dinheiro praticamente é digital, né? Nossas contas bancárias. Mas tem um que é o mais importante, que é onde está pegando tem que é a confiança. Então hoje a confiança, ela não é tão grande ainda, mas eu acredito que com o tempo isso vai ser mudado, né? Então, assim, antigamente também as moedas não tinham tanta confiança, os papel moeda não tinha, e isso foi se construindo com o passar do tempo. Né? Então, eu dou um exemplo, até como eu trabalho com criança, que é sempre muito bom, que é, por exemplo, a festa junina de escola, né? Que a gente tem você vai numa caixinha, troca por um papelzinho. Aquele papelzinho, a fichinha, ela é o dinheiro daquele ambiente, né? Mas se você ir numa padaria na esquina, já não vai valer mais, né? Então, com o meu ambiente digital, para as pessoas que conhecem, que confiam, ele já está funcionando, né? Mas a maioria da população ainda não tem esse conhecimento. Então, vai muito também desse trabalho de educação financeira, né, que a gente precisa levar para o público, né? É fascinante todas essas variáveis aí da ciência econômica, mas tu comentaste que trabalha com crianças, com adolescentes, inclusive a gente falava nos bastidores que depois do término do nosso Bom Dia, tu segues para uma palestra, né, aí com público adolescente. Isso é muito importante e acho que falta no Brasil justamente educação financeira para os jovens. Se a gente tivesse mais educação financeira numa idade mais nova, será que o Brasil estaria na situação que está? A ideia é justamente iniciar esse processo, que a gente está indo um processo bem lento, mais gradual, mas que está acontecendo, de fazer essa mudança, né? Então, se a gente vê hoje no Brasil, a gente tem 80% das famílias com alguma dívida, endividada, né? E mais de 40% dessas pessoas não estão conseguindo pagar essas dívidas, então estão inadimplentes, né? Então, a gente tem até, ontem eu fui, tem até sábado, já fica até de conhecimento para todos, na frente do mercado público tem o caminhão do Serasa, que é o Serasa na estrada. Então, se as pessoas estão com alguma dívida, tem a possibilidade de lá tentar negociar essas dívidas, né? Então, a gente tem que inverter esses números. E a gente tem nem 5% da população que investe na Bolsa de Valores. E nos Estados Unidos, a gente tem 60% das pessoas investem. Claro, lá também tem um nível alto de endividamento, né? Mas assim, a gente vê que muitas pessoas investem porque já começa desde a infância. Claro, que não investe porque não tem nem conhecimento, Não tem conhecimento, né, para começar. Não tem medo, tem insegurança, né? Então a ideia é justamente essa, inverter esses números, e o Brasil vai ser um país mais saudável financeiramente, as pessoas não tendo dívidas, né? Então, assim, claro, a gente tem que entender que são vários cenários. Então, tem pessoas realmente que recebem um salário mínimo, que é muito difícil tu colocar na cabeça delas que elas precisam investir, né? Então, a gente precisa também capacitar essas pessoas para conseguirem se manter, pelo menos pagar o seu mínimo existencial ali que a gente fala, né? E daí sim, a gente tem uma outra camada da população que tem essa possibilidade, às vezes não investe, né? Então, se você tem uma ideia, Marcelo, a gente tem a POF, né? Que é a Pesquisa Orçamentária Familiar, que a última pesquisa foi em 2018. Essa POF, eu fiz uma análise dela nos últimos meses. As pessoas que têm, na média, tá, gente? Na média, até 9 mil reais, as pessoas gastam mais do que ganham. Nossa. As pessoas ganham até 9 mil reais, gastam mais do que ganham pela questão do crédito, né? Então, assim, e pela falta de conhecimento. Pela ignorância, né? Pela falta da educação financeira, esse justamente é o principal fator, a principal importância de um trabalho como o teu, né? Com o livro Qual é o Melhor Investimento,
Depende também com as palestras que tu promove aos jovens. O superendividamento, tu diria que é o principal problema assim, dos brasileiros, nesses termos que a gente está conversando? O endividamento, mas a questão de não saber usar o crédito de forma consciente, né? Porque, claro, às vezes a gente precisa usar o crédito por uma emergência. A gente teve agora a questão da pandemia, a gente tem questão, às vezes a pessoa tem um desemprego, né? Então, realmente, nesse momento, nessa situação, o crédito é muito importante, né? Para a pessoa se manter, né? Então, a gente tem casos de pessoas que a gente já conversa que tiveram que usar o crédito para se alimentar mesmo, né? Mas a gente vê também outras pessoas que acabam se endividando pelo consumo, né? A gente está numa sociedade de consumo, é um termo que é utilizado até pelo filósofo Bauman, né? Que é uma sociedade de consumo. A gente vive isso, né? Então as pessoas elas são muito mais importante o ter do que o ser, né? Então isso é algo que a gente precisa também mudar nas crianças, nos jovens, porque eles estão enxergando isso, eles estão enxergando que na escola quem tem um iPhone é o mais popular, que na escola quem usa o tênis A, o tênis B é o mais, né, o popstar da escola. Então a gente precisa mudar esse olhar para o jovem e perguntar, mas o que realmente é importante para ti? Né? Então na primeira aula, quando eu trabalho com os jovens, eu sempre pergunto, qual que é o teu maior sonho? Qual que é o teu maior objetivo? Eles falam A, B, C, e sempre tem um caso de alguém que fala alguma coisa mais pessoal, assim, né? Eu teve um exemplo que ficou muito marcado para mim, que foi um jovem que falou assim, eu quero que a minha mãe fique bem de saúde. Esse é o maior sonho dele, né? Então tu vê que não é só o dinheiro, né? Então tem muita coisa por trás que a gente precisa entender o que realmente é importante para cada um, né? A gente vê que o dinheiro não é tudo, a gente vê o dinheiro não é o fim. O dinheiro é um meio para a gente conquistar os nossos objetivos, né? Sem dúvida, que baita bate-papo, hein? A gente podia estender aí para mais um bloco, mas infelizmente nosso tempo é curto. Diego Ângelos, escritor, educador financeiro, muito obrigado. E agora deixo a palavra contigo. De repente, fala aí para os nossos ouvintes como que eles podem fazer para conhecer mais teu trabalho, adquirir o livro. Perfeito. Hoje a minha rede social mais ativa é o Instagram, né? Então o meu Instagram é diegoangelos.bril, né, de equilíbrio financeiro, então é diegoangelos.bril. E super acessível, só segue lá, chama que a gente conversa, já dou o link do livro, o link está ainda em valor de lançamento, né? A gente fez o lançamento no último sábado, ainda está em valor de lançamento, também super acessível. E como eu disse, é um livro curso multiverso, então tem vídeos, tem QR Codes, ele é interativo, então para todas as idades aí, para vocês começarem a investir e ter um futuro, ter uma qualidade de vida melhor. Diego, muito obrigado. E assim nós vamos encerrando o nosso Bom Dia de hoje. Fiquem com Deus, sintonizados na Rádio Guaíba. Vem aí, agora, com Guilherme Baumhart. Uma abençoada sexta-feira a todos. Bom dia.